cultuar ao Senhor da sua forma. O Senhor, Ele age na multiforme graça. Então, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar, eu quero que você fique livre, que você consiga expressar o seu coração para o Senhor. Em nome de Jesus, que você, se por acaso você esteja começando nessa caminhada, que você entenda que você é livre. Que a tua adoração começa no teu quarto, começa num lugar onde você esteja somente com Ele. Não se limite num quarto, mas algum lugar que seja você e Ele. Às vezes é o banheiro da tua casa, às vezes é uma sala no seu trabalho, mas que você venha buscar, sentir e ser transformado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor é tudo que você mais quer, que o fôlego de vida é o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que o fôlego de vida é o Senhor. Glorioso Deus, em nome de Jesus, eu declaro a sua vida sobre os presentes aqui, Pai. Declaro a sua vida sobre mim, Pai. Venha usar-me, Pai, para que as palavras venham chegar nos corações, Pai. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
coração vibrando de boas palavras. Recita os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua como de um hábil escritor. És dos homens mais notáveis. És dos homens mais notáveis. Derramou-se em graça em teus lábios. Deus te abençoou para sempre. Derramou-se graça em teus lábios. Deus te abençoou para sempre. Seu nome é Jesus. És o homem mais notável. Seu nome é Jesus. És o homem mais notável. Ele é maravilhoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o poderoso. Jesus, coberto de esplendor e majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade. Suas vestes enchem o campo. Basta um toque para a cura. As tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do Rei. Debaixo de seus pés caem as nações. Glorioso, governas com cetro de justiça. Tu és o Rei que tem misericórdia, mas tu és um Deus de justiça. Exaltado das nações, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores.
é digno de abrir o livro. Somente Ele é totalmente santo. Seja cheio da presença, mesmo sem poder sentir. Seja cheio da presença, mesmo sem poder sentir. Esse é o culto racional. Você o adora sem daquilo que Ele criou. Santo o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Exalte o nome dEle, diga a Ele as palavras de amor. Exalte o Rei dos Reis, exalte o Senhor. De tudo e do meu coração. Hey.
Sua noiva chegará naquele grande dia, cheia de esplendor, com vestes gloriosas, santa, pura e reverenciável. E pegará a coroa preparada daquele que venceu. E nós vamos vencer, porque aqui vamos entregar os nossos cargos, as coroas que o mundo tenta nos encurtar. Tudo é seu, queremos entregar a mais perfeita adoração que nos leva diante do trono. A sua glória irá refletir em nossos rostos, para que enxerguemos quem nós somos, enxerguemos que não somos nada, mas permaneceremos contemplando a glória, contemplando a glória, assim como Moisés, até que essa glória resplandeça em nós. Derrama da tua glória, derrama da tua glória. Dependemos da tua graça, dependemos da tua graça, só ela é suficiente. Tu és suficiente.
salvação, nosso refúgio, luz e salvação é o Senhor. Auxílio presente na hora da angústia, por mais que não vejas, Ele está lá, sempre pronto pra te socorrer. Você está fraco, Deus está forte, Ele tem todo o controle, Ele governa as nações, Ele governa as nações. E os seus anjos acampam ao seu redor, ao redor daqueles que clamam, ao redor daqueles que choram, ao redor daqueles que se humilham, que reconhecem sua grandeza. Digno de louvor, digno de glória, digno de louvor, digno de glória, digno de louvor, digno de glória, digno de louvor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quando Ele chegar, o temor se vai, e quando Ele chegar, os corações devem se quebrantar, para que a obra seja completa. Abra mão do seu eu, para que Ele seja exaltado em toda a sua vida. Se entregue a Ele, não fuja, não fuja, se renda. Se entregue. Amém, igreja. Boa noite, a paz. Glória a Deus. Espero que a gente tenha acessado algum lugar essa noite já. A presença de Deus está muito clara aqui nesse momento. Amém. Vamos para a palavra. Vamos compartilhar uma palavra rápida de hoje. Consolidar o que a gente está aprendendo essa semana. Vou trazer aqui, na verdade, é um reforço da palavra que o pastor Márcio está ministrando durante os devocionais, às lives 7 horas da manhã, que ele faz no prefeito do Instagram.
vai ler alguns versículos hoje, irmãos. Se puder acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Vou pegar bastante versículo aqui para a gente pegar um contexto dessa mensagem. Vamos falar disso. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio de sua ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma esperança viva, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela, muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resulta em louvor, glória, honra no dia que o Senhor Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alto da sua fé e a sua salvação. Mesmo que os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigar a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que nele estava a predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora que essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Portanto, preparem a sua mente para a ação, exercitem o autocontrole e depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Precisamente é esse o último versículo que eu quero trazer a palavra de hoje. Amém, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que essa palavra, Pai, que o que o Senhor deseja que a Tua igreja tenha, alcance entendimento hoje, Pai. Senhor, que nós possamos acessar esse conhecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos revela, Pai, o entendimento dessa palavra correta. Você que intercedeu nessa casa, você que ora, comece a interceder por essa palavra, comece a interceder para que o Espírito de sabedoria seja derramado nessa casa agora, para que nós possamos acessar o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Pai, nos faz ser concentrados nesse conhecimento, nessa palavra, discerne no nosso íntimo o que nós precisamos extrair desse entendimento hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que a Tua igreja avance, Pai, nos servir na maturidade, na plenitude da Tua vontade, para o tempo que nós estamos vivendo hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra eu vou discorrer de vários pontos, mas o que eu quero abordar hoje é sobre estruturas de pensamento, estruturas mentais que no decorrer da nossa caminhada cristã, muito possivelmente a gente vai passar. Muito provavelmente a gente vai se encaixar em alguma dessas posições, mas eu quero abordar, vou trazer alguns versículos aqui para que a gente consiga acessar uma maturidade, um entendimento de que existe uma plenitude maior, que Deus quer nos colocar num patamar mais excelente, mais elevado. E hoje eu quero mostrar que existem 3 estruturas de pensamento, de maneira bem rápida, não possível, para que a gente entenda que o que o apóstolo Pedro quer dizer aqui é que a gente está com a mente preparada e pronto para a ação. Porque quando Cristo for revelado, a gente precisa estar pronto para usufruir disso, pronto para receber disso, com plenitude. A primeira estrutura mental, que é a mais comum, acredito que é a primeira condição do homem sem receber a graça, é a descrença, simplesmente a condição do homem de não crer. O homem por si só ele é incapaz de crer na bondade de Deus, de crer na graça de Deus. O versículo de 2 Coríntios, se eu consigo achar ele bem rápido aqui, que é o Deus, de 2 Coríntios 4, versículo 4, versículo conhecido que fala: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas,
não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui a gente vê que a descrença, irmãos, muitas vezes não quer dizer simplesmente uma condição das predisposições da pessoa, a estrutura mental, cultural, comportamental da pessoa. É uma imposição da queda. É impossível o homem crer na graça. Não é natural a fé. O homem ele precisa de um milagre que nós entendemos hoje, que é o sangue do Senhor Jesus, o sangue de Cristo na cruz, que vai remir-lo para que ele consiga ter a revelação da bondade de Deus, a revelação da salvação disponível em Cristo. Mas para todo homem, na condição natural de nascer e viver, é não crer. A gente entender, a gente aceitar isso, a gente vai saber por que muitas pessoas passam por contextos de sofrimento, às vezes relacionando com pessoas que têm fé, pessoas de fé, e não conseguem crer. Às vezes pessoas, irmãos, que vão ler a palavra e não vão conseguir acessar a revelação. A gente sabe que tem pessoas que estudam a palavra, às vezes até para refutar alguma coisa, às vezes para levantar algum levante apologético, teórico, para refutar a palavra, e ainda assim que essa pessoa faça isso, ela não vai ter revelação, ela não vai descobrir Jesus na palavra. Em contrapartida, você percebe que há manifestações de graça com pessoas de contextos absolutamente improváveis, e aí vem a revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, o que ele faz? Ele testemunha sobre Jesus, ele testemunha sobre a obra da cruz. Mas para isso é necessário esse milagre, e através do sangue de Jesus que foi derramado que acontece esse milagre. Então, entender que há essa estrutura de pensamento vai tirar a gente desse peso de querer converter os outros à força. É o sangue de Cristo que faz isso. Mas eu estou falando com a pessoa, eu estou testemunhando, eu estou ali ministrando com ousadia, e essa pessoa não está sendo acessada, essa pessoa não está recebendo. Aí é onde entra o sangue. É onde vai entrar a obra de misericórdia da cruz. É onde você vai não somente tentar ministrar com ousadia, mas você vai clamar pelo sangue de Jesus sobre a vida do crente. Porque aí é onde vai interferir em todo o contexto do que é o governo desse mundo, que é ante a vontade de Deus, é ante a estrutura de pensamento de Deus. Dentro desse parâmetro da descrença, a gente sabe que existem várias filosofias humanas que criam uma estrutura de pensamento que vai dificultar ainda mais a pessoa crer. A gente fala de pensamentos da filosofia humana, o próprio sofisma. Sofisma, para quem não sabe, é uma estrutura de pensamento que ela parece verdade, ela tem tudo a ver com a verdade, mas na estrutura é uma mentira. E isso a gente vai entender no contexto histórico que os sofistas na antiga Grécia, eles praticamente, o importante para eles não era ter a razão, era simplesmente ter um bom argumento. Eles faziam competições entre eles para saber quem tinha o melhor argumento, independente se era verdade ou mentira. E essa estrutura de pensamento, ela está presente até hoje. Tem pessoas que vão argumentar de uma maneira tão lógica e você vai falar, eu não consigo vencer, a pessoa é muito boa de argumento. Mas é por quê? É através da revelação que vai acontecer isso. É através do sangue. É onde vai quebrar toda a estrutura de pensamento. Dentro dessas nossas filosofias, a gente sabe que há estruturas mentais, filosóficas, políticas, que vão ser contra também o fundamento. Vão dificultar a pessoa a ser inseridas nessa loucura que é a graça de Deus. Existe uma aqui que eu quis destacar, de uma maneira bem clara, misticismo. A gente sabe que muitas pessoas, por mais que elas tenham alguma crença, elas são afloradas a crer no sobrenatural, elas vão experimentar um tempo ali, se relacionar com coisas esotéricas, misticismos, religiões que falam de uma certa espiritualidade, mas uma espiritualidade caída. E isso também é algo que a Escritura nos dá um entendimento, que essas pessoas muitas vezes elas vêm com uma bagagem espiritual, elas vêm com uma bagagem de experiências que elas viveram, e para elas aquilo parecia uma verdade. Porque eu fui no lugar e aí alguém falou alguma coisa, ou houve uma revelação, alguma coisa confirmou que aquilo era verdade. Ainda que pareça verdade, mais um versículo que eu quero trazer para fundamentar esse pensamento é Colossenses 2, versículo 8 ao 10. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo.
e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, que estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, em qual vocês também estão completos. Então, a gente entende que Jesus, no corpo humano, numa estrutura humana, ele, ainda sendo homem, se tornou, era completamente Deus, e através do que ele fez, ele se empoderou de todo o cabeça, de toda a autoridade, dos princípios, nos livrando dos princípios das leis espirituais desse mundo. E sabe que tem muita gente que é baseada sei lá, em adivinhação, em si, e as pessoas falam, nossa, mas isso fala tanto comigo, ou quero, assim, tem gente que quer linkar as coisas, quer tornar conveniente. Só que a palavra está falando bem claro que a gente foi liberto desses princípios espirituais. Existem princípios espirituais, não é à toa que no judaísmo tinha sacrifício com sangue, só que Cristo, se até a lei judaica, que era o princípio espiritual que Deus nos deu para a gente seguir, a gente não segue mais, quem dirá todas as outras formas de espiritualidade? Foi quebrado, o sistema espiritual mundano, o sistema espiritual caído, a gente não deve satisfação nenhuma. Por mais que venham pessoas falar, eu senti tal coisa, ok, amém. Existem pessoas que, por mais que não nasceram no mundo, elas têm uma espiritualidade aflorada. Mas ela ainda está aqui nos princípios espirituais do mundo caído, da criação caída, que o sangue de Cristo ainda não passou. Agora, nós que recebemos isso, a gente recebeu foi passado sobre as nossas mentes o sangue de Cristo, a gente está liberto, a gente está livre disso. Mas é necessário a gente se apegar à palavra para lembrar, para isso ruminar dentro da gente. Sabe, eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso crer nisso. Na verdade, eu estou liberto de qualquer concepção humana a respeito de qualquer outra visão espiritual. Eu tenho a cruz de Cristo. A cruz de Cristo está bem assim, fincada na minha vida. E ela é suficiente para que eu viva, para que eu seja pleno. Dentre os outros padrões de estruturas mentais que estão ali vinculadas à descrença, tem um que eu queria destacar, que é uma coisa que a gente viu muito no tempo da pandemia. E é um termo que eu não conhecia e eu comecei a tentar entender o que é isso, que é uma palavra num termo chamado cientificismo. É uma estrutura de pensamento onde a pessoa tem a ciência como fé. A gente sabe, a Covid veio e aí trouxe um processo de vários laboratórios fazerem vacinas e as pessoas não saíram de casa, e muitas pessoas entraram em pânico. E eu vi até crente que não estava esperando a resolução vinda do trono de Deus para essa situação. A pessoa estava, a ciência seja abençoada. Nossa, a ciência vai salvar a gente, a ciência é que vai livrar a gente, é que vai trazer paz para mim. Sabe, a pessoa começou a depositar. Eu vi um post uma vez, uma amiga minha, que era crente, ela falou, eu e minha casa serviremos a ciência, quando sair a primeira vacina. Então, para você ver quando a gente sabe que a pandemia ela realmente quebrou a estrutura de confiança de muita gente, e Deus não foi pego desavisado disso, mas a gente vê que numa situação, numa poda que Deus prometeu, que Deus permitiu, a gente vê onde está a fé das pessoas. A pessoa não está vendo que Deus está por trás de toda essa convergência de situações, Deus está permitindo coisas, situações na história, e de repente as pessoas ficam desesperadas, as pessoas começam a postar uma série de coisas. Gente, eu não sou contra a vacina, eu estou das vacinas, só que eu estava esperando a resolução do céu, eu estava esperando a resolução do sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu cheguei a pegar isso, eu fiquei, assintomático. Foi até complicado, porque eu não sabia o que eu tinha e eu tive que me isolar sem ter sintoma nenhum. Mas ainda assim, por mais que eu tivesse tido alguma reação, teve parente da minha família que teve essa reação, não foi uma coisa simples, minha esperança está no Cristo. Porque se aquilo fosse para a gente, como igreja, como pessoas, como crentes, aprender alguma coisa, não era tirar minha fé de Cristo no sangue da cruz e transferir para uma outra estrutura de pensamento, voltar. As pessoas que estão lá fora, tudo bem, mas a gente começar a achar que é de um laboratório que vai sair a razão da minha esperança, amém, porque a gente depende da medicina. Hoje em dia tem tanta coisa, a gente fica ruim, a gente vai lá, toma um bezetacil, glória a Deus pelo bezetacil, mas eu não posso basear aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo,
porque existe algum remédio. Eu, pessoalmente, eu tomo um remédio, uma seringa a cada 14 dias, num laboratório que sai lá dos Estados Unidos, e eu não posso ficar sem esse remédio. Eu não posso ficar sem esse remédio. É um remédio que trata de uma doença crônica. Mas ao mesmo tempo eu não posso ficar adorando esse laboratório. Já teve situações que o governo suspendeu 2 meses esse remédio, eu fiquei sem tomar. Eu vou ficar lá na porta do laboratório, meu Deus do céu, o que vocês têm que fazer? Vou fazer protesto. Não, Deus está. Eu acredito que quando Deus quiser falar, você não precisa mais tomar, Ele pode fazer até isso. Agora eu preciso discernir, né, pastor? Eu preciso discernir que é através disso que Deus pode fazer, pode liberar. Não posso falar, não, glória a Deus por esse remédio, mas esse remédio eu não vou endeusar, eu não posso endeusar. Assim como vacina, assim como aquele remédio antialérgico que a gente toma, um remédio para dor de cabeça. Experimenta pôr na dor de cabeça, declarar cura em nome de Jesus, Senhor Jesus. Isso também acontece, é bom. Até a gente começar a escutar muito, amém? Amém. Glória a Deus. Então, essas são as estruturas de pensamento que vão atrapalhar. Amém. Essas são as estruturas de pensamento que são provenientes da descrença ou de uma crença quebrada, vamos dizer assim. A segunda estrutura é o famoso legalismo. Legalismo, quem não sabe o termo, é basicamente a religião pautada na performance. A religião onde a gente acha que a gente tem uma meta para cumprir para que Deus se agrade da gente. A gente tem um alvo diário, semanal para alcançar na fé, que é onde Deus vai usar a gente. E dentro disso a gente também tem um certo sofismo religioso dentro disso. Que é o quê? Você crê. Estrutura de legalismo, eu quero até pegar um versículo de Gálatas que dá um exemplo básico, que é: eles querem impor a vocês que foram circuncidados a obrigação de obedecer à lei, mas eles mesmos não cumprem nem ao menos os seus próprios mandamentos. É uma maneira bem prática da gente dizer que assim, o legalismo ele vai impor para você uma coisa que talvez nem ele, o legalista, o religioso, ele está conseguindo aplicar, mas para ele devoção, espiritualidade verdadeira é aquela que ele pratica, é aquela que ele faz. Por mais que ele não consiga fazer, não tem outra forma de você pôr em prática isso. Claro, eu não estou falando de fundamentos, vida devocional, coisa que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Eu estou falando de coisas baseadas em aparências espirituais. Sabe? Quando que a pessoa ora mais alto, a pessoa decorou todos os versículos, a pessoa, sabe, você olha para ela, você acha que é a pessoa mais plena que existe no universo, mas às vezes, como João Batista pregando contra os fariseus, sepulcro caiado, a gente olha que é uma cova rasa, não tem profundidade, né? E ainda está morto, ainda vê morte através disso. Por quê? Porque a pessoa está tão preocupada em aparentar espiritualidade que na verdade não existe espiritualidade. Ela está querendo ser aprovada por Deus, e isso é uma coisa que sufoca a gente quando a gente acha que tem uma meta para bater. Irmãos, não é mais sobre metas a bater, mas é sobre desfrute na presença de Deus, desfrute na identidade de filho, desfrutar que nós somos filhos amados, desfrutar que o sangue foi derramado na cruz em favor das nossas vidas, para que nós sejamos plenos. Não é sobre você bater uma meta, do quanto você orou, do quanto você leu a palavra, do quanto que você ministrou, não. Mas se você não faz isso, na verdade, não é que Deus está menos feliz com você, não, você desfrutou menos, você aproveitou menos de Deus. É como se fosse um vale-presente. A vida com Deus é um vale-presente, não é um cartão que você tem que bater ali, porque senão você vai ficar devendo. E quando a gente achar que a gente tem uma meta para bater, a gente não está preocupado que, olha, eu preciso ter um tempo com meu pai, eu preciso parar o meu dia hoje, eu preciso desligar as coisas, escutar o que ele tem para, sabe, eu preciso discernir os sentimentos dele por mim, porque às vezes eu estou tão atolado aqui nas situações cotidianas, no meu convívio, que eu não consigo parar para escutar, às vezes, para lembrar que eu fui salvo. Sabe, você pegar um café, café é bom, né? Mas eu fui salvo porque
Às vezes, em muitas situações, eu pego um café e eu lembro que eu estou salvo por causa do café. O café, para mim, é uma das coisas mais espirituais que tem. Porque eu penso, nossa, cara, eu estou tomando um café tão gostoso e ainda estou salvo. Não sei se deu para relacionar a minha viagem aqui, mas estou desfrutando e ainda sou salvo, pastor. Sabe? É bênção dobrada. Mas enfim, desculpa a viagem, gente. Uma segunda coisa relacionada a esse legalismo, a falsa piedade, é a gente se cobrar de se relacionar com Deus de uma forma que não tem nada a ver. Eu tenho um amigo que ele, na cabeça dele, ele acha que ele só pode vir para a igreja para agradecer. Quando ele está ruim, não, Deus não merece um caco de vidro, um ninho de marimbondo que eu vou levar lá para derramar. É falsa piedade. Você acha que tem uma maneira, um motivo certo de procurar Deus. Tem maneira certa de procurar Deus, gente? Não. Fala, não, essa pessoa aqui, ela já era tão boa, ela já era tão legal, ela já era tão assim, 10, que só faltava Jesus. Eu não conheço ninguém que foi para Jesus assim, porque já estava tão bem, estava resolvido, não. Primeira etapa para mim, na conversão, é convicção de pecado, convicção de imperfeição. Porque se você acha que você já está bom, você não tem nada a ver com a graça, não tem nada a ver com a cruz de Cristo. É exatamente por entender a necessidade que você tem da graça, a necessidade que você tem do sangue de Cristo, que você vai buscar reconciliação. E não por associação, porque aí vem idolatria, né, pastor? Você quer se associar a Deus porque você já se acha top, você já se acha maravilhoso. Então vou lá, isso se torna idolatria. Eu sou imperfeito. É reconhecer que é imperfeito, convicção de pecados, convicção do quão longe você estava de Deus. E aí isso começa a incomodar, e aí, para onde é que eu vou? Tem um caminho aqui, ó. Até a sala do trono. Jesus me deu. Tem um rastro de sangue que eu vou seguir e eu vou alcançar Deus. Amém? Estou acabando, vai ser rápido. Não queria falar mais. O terceiro ponto, que é a grande promessa, irmãos. Quando a gente se livra dessa estrutura, primeira da descrença, ou da estrutura incorreta, a estrutura deturpada de pensamento, quando a gente sai do legalismo, sai da acusação, de achar que, poxa, eu orei um dia, no outro dia eu briguei com não sei quem, estou em pecado, estou em acusação. Não, o Espírito Santo não vai te acusar. Vocês sabem quem vai acusar vocês. O Espírito Santo vai chegar, igual a gente aprendeu, como é que se profetiza com humildade. Você não acha que é lá pedir perdão? Não é tipo, olha, você fez tal coisa, automaticamente você perdeu a salvação. Não. Por mais que a gente seja flexível nisso, né, pastor? Um dia a gente é menino, um dia a gente é cabeça. Por mais que a gente entenda que existe nós temos que ter um comprometimento com a fé, com a graça, a gente não dá para ser, Deus não está esperando a gente esmagar a gente na primeira pisada de bola que a gente der. Gente, eu vi uma frase no livro que ficou gravado em mim, que é: a gente está preocupado, se a gente ainda está preocupado com a ira de Deus, é porque a gente não entendeu a graça, não entendeu o poder do sangue. A cruz é o para-raio da ira de Deus. A gente acha que Deus está pronto para, sabe, inserir essa fúria. Não, ele já inseriu no próprio Filho. Ele já fez isso através do próprio Filho. Amém? Enfim, eu recapitulei as duas primeiras estruturas, o legalismo e a descrença. Então vamos para a grande promessa de quando nós vencemos isso, de quando nós aprendemos. Eu acredito que não vou dizer que a gente vai ser pleno nessas duas coisas, mas a gente vai entender que a gente não precisa disso. A gente pode se abster de deixar essas duas estruturas, sabe, esmagar a gente, fazer a gente voltar a achar que a gente, poxa, vou voltar para estaca zero. Não, você não volta para estaca zero. Você, enquanto estiver crendo na renovação da mente, na construção que o Espírito Santo está fazendo em você no seu interior, você não vai voltar para estaca zero. E aí, eu acredito que uma das coisas que o Senhor quer derramar na gente, na maturidade, é a flexibilidade. Que é a gente discernir o tempo, as coisas, a gente não ficar tão aprisionado numa estrutura, porque às vezes a gente faz cordeiro de ouro de qualquer coisa.
porta-taça. É tão maravilhoso, a estrutura tão, sabe, orações proféticas, músicas proféticas, oráculos de Deus, profecias, uma série de coisas maravilhosas. Tem um sistema maravilhoso. Mas se a gente achar que Deus só vai se manifestar com isso, a gente já está fazendo bezerro de ouro de mais uma coisa. E é por isso que eu acredito que a flexibilidade nos vai nos livrar de idolatrar sistemas, padrões, visões. Irmãos, a igreja não nasceu ontem, a igreja tem 2000 anos de história. Foram reformas atrás de reformas. Foi o Espírito Santo fazendo obras na igreja, através de homens imperfeitos, através de estruturas que já estavam completamente desviadas do propósito, e ainda assim Deus fazendo a sua vontade. Ainda assim Deus prevalecendo o que Ele queria fazer através dos homens da igreja. O versículo que vai corroborar com esse pensamento, Romanos 8, versículo 9 ao 14. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, são livramento. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, se tem uma identidade no cenáculo, se tem uma coisa que eu olho para cada obreiro, para os pastores, eu vejo isso aqui é algo que está no nosso DNA. É ser guiado pelo Espírito Santo. É você conversar com alguém da casa, falar sobre alguma coisa, e na outra semana o Espírito Santo já deu uma visão, já deu uma revelação, já está com todo o ímpeto, indo atrás de cumprir aquilo. E eu acredito que essa é a regra que nós temos hoje, para nós que estamos no cenáculo, se permitam ser flexíveis ao Espírito Santo, à vontade do Espírito Santo. Hoje eu acredito nisso, hoje eu estou convicto nisso, mas e se o Espírito Santo achar que você precisa evoluir nisso? Você precisa ter uma estrutura de pensamento que às vezes alguém te mostrou, alguém te ensinou, alguém fundamentou, às vezes até algum curso de teologia falou, é isso. Só que o Espírito Santo falou, eu quero te usar de tal forma, eu quero fazer tal forma, e hoje você tem que estar flexível a mim. Claro, o corpo vai discernir, irmãos, o corpo vai apontar. Nós, como igreja, a gente vai. Às vezes eu estou num anseio aqui de falar algo, de ministrar algo, de compartilhar algo. Eu chego no pastor Ezequiel, eu chego no Renato, eu chego no Lucas, eu chego no pastor Márcio. Eles vêm ou complementam ou confirmam. É dessa forma que eu vejo que o Espírito faz através da igreja, com pessoas dispostas a serem transformadas, a serem flexíveis, a serem moldadas pelo Espírito Santo. E aí eu acredito que quando a gente está sendo moldado pelo Espírito Santo, a nossa misericórdia aumenta também. Porque é como a parábola do bom samaritano, que a gente vê que o homem foi atacado por salteadores na estrada, e ali passou tantos homens de Deus, mas eles já não estavam mais flexíveis. O sacerdote não podia chegar atrasado. Ou seja, ele tinha que uma obra de misericórdia para fazer ali, para atender alguém que estava precisando dele. Ele falou, não, tem uma coisa para fazer. Por quê? Porque ele não estava mais se permitindo a fazer algo que Deus queria fazer naquele momento. E só o samaritano, para quem sabe no contexto samaritano era o pior dessa situação, de todos os que foram apresentados, mas era o único que estava falando, Deus me usa. Não sei o que eu posso fazer, mas a oportunidade que o Senhor quiser me dar, eu quero estar pronto para discernir a tua voz, para operar, para fazer um resgate de justiça e de bondade. Quando a gente está flexível, irmãos, a gente sabe como servir corretamente, porque a gente já se livrou da performance, a gente já se livrou do legalismo, então a gente serve com o entendimento correto, tem o entendimento do filho maduro, que é eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Eu venho aqui, eu ajudo a preparar, montar esse palco, eu estou aprendendo uma coisa. Eu venho aqui, trago uma palavra, a palavra sendo, como eu já falei outra vez aqui, espada de dois gumes, ela vai me atravessar e atravessar você também. Eu tenho que me permitir também ser confrontado por isso daqui. Se for uma via de uma mão só, não vai ter verdade, não vai ter transparência, porque eu vou estar falando de alguma coisa que não faz sentido para mim,
Como é que vai gerar vida? Ainda que Deus possa derramar misericórdia, mas eu preciso me permitir ser moldado por todos os meios de graça que Deus tem. Seja o serviço, seja a administração, seja eu recebendo algum serviço. Às vezes a gente não tem flexibilidade nem para ser abençoado. Às vezes a gente está tão prisionado em um orgulho, falando, não, eu só sirvo. E tem esse outro extremo também. Tem gente que não, vou lá, vou levar água, vou preparar um negócio, isso aqui. Aí quando a pessoa quer servir, ela não deixa. Bom, quem não tem humildade para ser servido, vai servir com entendimento errado. Vai servir achando que as pessoas estão devendo alguma coisa para ela. Vão achar que é uma troca de favor. E não é sobre isso. A gente está sendo voltado em todo o tempo, em toda situação envolvendo o corpo de Cristo, a nossa vida em Cristo. E uma coisa que eu acho que é o que eu mais gostaria de falar aqui hoje, que é, uma vez que a gente se permite ser guiado pelo Espírito, a gente ser flexível, a gente consegue discernir os tempos, a gente consegue discernir o avanço de Deus na igreja, o que Deus está fazendo no mundo. A gente comentou algumas semanas com os homens na quarta-feira, falando sobre, você consegue ver o que Deus está fazendo no mundo, através da igreja nesse momento? Porque se a gente perguntar, você consegue ver o que o inimigo está fazendo no mundo? A gente vai, até a sua vizinha que não é crente, ela vai falar. Não, porque está corrompendo as crianças, não, porque está acontecendo isso, não, porque a televisão, todo mundo consegue apontar, mas você consegue ver alguma movimentação de Deus com a sua igreja, com a sua vontade, no mundo acontecendo nesse momento? Se a gente não está se permitindo ser flexível, discernir a voz do Espírito, Deus vai estar fazendo algo às vezes na nossa cidade, pior, na nossa igreja, a gente não vai estar envolvido. A gente não vai estar assim. Uma coisa que eu vejo que é um movimento que Deus está fazendo através das eras, com tantas reformas, com tantos movimentos que aconteceram, é restabelecer a visão de que Israel ainda é um povo importante para Deus. E isso é algo tão sério, irmãos, que Lutero, quem foi o nosso grande reformador, quem foi que fundamentou parte da nossa fé evangélica, ele odiava judeu. Escreveu tratados terríveis contra judeu, tratados que séculos depois o pessoal na Alemanha nazista utilizou para fundamentar a perseguição. Um homem de Deus, um homem que eu queria ter 30%, 10% da vida de oração desse homem, mas a falta de discernir algo, ele discerniu algo poderoso, que era a reforma, mas entender que o povo escolhido de Deus não foi rejeitado, não foi abandonado. Nós vivemos numa dispensação específica da igreja, mas Israel não deixou de ser o povo de Deus. Eu sei porque o pessoal do Discovery postou esses tempos um vídeo falando o que está acontecendo em Israel, e aí eu fui ver um monte de comentário lá de crente falando que, nossa, você está orando, você está pedindo oração para o povo que matou Jesus. Gente, quem matou Jesus foi todo mundo. O pecado matou Jesus. Não foram os judeus, não foi o povo de Israel. Nossa, a gente, só o livro de Isaías, a gente vai contemplar uma porção de profecias sobre a restauração de Israel. É um lugar onde Cristo vai habitar, onde Cristo vai governar nações, onde Cristo vai apontar o reino, o governo e a justiça dele. Ele vai fazer isso através do povo dele. Deus tem uma redenção com o povo judeu. E a gente consegue discernir o que Deus está fazendo, olhando para esse lugar geograficamente. Observar a figueira, a palavra fala de maneira bem específica. Só que, por que tanta igreja não está envolvida nisso? Por que tanto pastor não está envolvido nisso? Por que tantos movimentos não estão envolvidos nisso? Discernir flexibilidade. Permitir que Deus mude a sua estrutura de pensamento. Que leve você a ler a palavra, assim como Lutero pegou Romanos e falou: justo primeiro pela fé, que aquilo entrou nele, que aquilo fez ele fazer uma revolução na Europa. Da mesma forma, há tantas passagens aqui que Deus quer revelar algo que pode romper um desfrute a mais, assim como o Artácia, que foi lá no nome de Deus, olhou Amós 5, e a profecia de Amós 5 fala: nos últimos dias, eis que eu restabelecerei o tabernáculo caído de Davi,
de Edom. Está falando o quê? Que Jesus, que Deus, vai restituir o lugar da adoração de uma maneira tão fervorosa, de uma maneira tão abrangente como era no tempo de Davi, que era 24 horas, era sem cessar, era de uma maneira extravagante, que isso vai converter uma massa de pessoas como nunca houve na história. Que a vida de devoção das pessoas vai entrar numa profundidade que na história nós ainda não contemplamos. Irmãos, eu quero compartilhar isso. Isso é algo que, sabe, a vida cristã ela não tem que ser tediosa, gente. A gente não tem que vir aqui, olhar, participar do culto, voltar para nossas casas e achar que é só por isso mesmo. Não, Deus está fazendo algo. Se permita fazer parte, se permita fazer parte disso. Se inserir naquilo que Deus está fazendo. Há tantas missões, há tantos moveres de Deus. Escolha um para queimar no seu coração. Amém? Pai, eu oro nesse momento, Senhor, para que nós sejamos todos, Pai, com a mente preparada para entrarmos em ação, Pai, no Teu reino. Para que as Tuas obras, Pai, elas